Está no ar a Rádio Antiques, o podcast do Núcleo de Estudos do Sertão Primeiro, um bate-papo sobre cultura e tradição do Alto Sertão da Bahia. Começa agora o primeiro episódio da série Presença na Ausência, uma discussão sobre o impacto da pandemia da Covid-19 nas tradições populares, hoje falando sobre o reizado. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Boa noite a todas, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um encontro da Rádio Antiques. Hoje nós estamos mais uma vez dando continuidade aos nossos podcasts, onde a gente estuda a presença na ausência, um tema que a gente tem tratado bastante sobre a questão do impacto da pandemia do Covid-19 nas tradições populares. Para quem não conhece o Antiques, nós somos o Núcleo de Estudos do Sertão Primeiro e nós fazemos o registro das tradições populares da nossa região, do Alto Sertão da Bahia, onde, por conta do nosso isolamento, a gente tem tradições populares ainda bastante preservadas, e o nosso objetivo, o nosso intuito é fazer o registro dessas tradições, desses hábitos, dos costumes desse povo da nossa região, do nosso sertão. E eu convido a todos para escutar os nossos podcasts, seguir as nossas redes sociais. E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa que para nós é de extrema importância, desde o começo das nossas pesquisas, desde o começo das nossas incursões pela zona rural do Alto Sertão. Essa pessoa que a gente convidou hoje tem estado conosco desde o começo e tem sido fundamental de colher essas informações, em nos servir de informações. E a gente está muito feliz de finalmente poder bater um papo com o Luiz Benevides, que é um amigo de longa data, e a gente vai conversar hoje sobre a presença na ausência, o impacto da Covid-19 na tradição de reizado dos ternos de reis do Alto Sertão da Bahia. E a gente sabe que a tradição de ternos de reis é para nós uma das mais importantes tradições, que faz parte da identidade do povo do sertão, e é para nós um dos grandes assuntos que a gente pesquisa, que a gente registra. Então hoje a gente vai bater um papo com o Luiz Benevides, ele que é graduado em Letras pela Universidade Federal da Bahia, pela Universidade Estadual da Bahia, e tem a pós-graduação em Literatura Brasileira, é radialista, é comunicador, pesquisador de cultura popular e é o idealizador do Festival de Reis de Caeté. O Festival de Reis de Caeté é o maior festival de reis do nosso sertão, que já tem mais de 35 realizações, né? 35 que existe. E hoje a gente tem, com o Luiz Benevides, a gente tem essa expectativa de bater esse papo com ele há muito tempo, por ser para nós, além de ser um grande amigo, um dos grandes conhecedores das famílias da zona rural, um dos grandes conhecedores da tradição do terno de reis, e vai ser um bate-papo muito interessante. Fique com a gente, que a gente vai conversar bastante hoje. Seja bem-vindo, Benevides. Como é que estão as coisas? Fala pra gente aí como é que você está. Para mim é um prazer muito grande receber você, Luiz. Meus cumprimentos, meu caro Wander, né? É um prazer estar aqui. Eu sei que a gente já vem há muito tempo, sempre tentando fazer esse bate-papo nosso, mas você sabe como é que é a correria da vida, né? Quanto mais a gente fica em casa, fechado com essa pandemia, mais aí a gente aproveita para colocar os problemas em dias, e aí a gente fica mais apertado aí. Tanto que eu gostaria até de pedir desculpas a você já vem há algum tempo a gente tentando fazer esse nosso trabalho que estamos fazendo agora, viu? Que é isso. Para a gente é um prazer enorme, e sempre a gente sabe da sua labuta, de trabalhar com rádio,
trabalhar com a diocese, a gente sabe que você é uma pessoa super ocupada e é isso mesmo. Que bom que deu certo. E também por conta da pandemia, né? A gente tá ainda estamos muito... A gente está se preservando ainda, né? Não está ainda 100% liberado. Tanto é que o nosso bate-papo está sendo feito virtual. Gostaria muito de estar presente aqui no Sertão com você para a gente conversar. Mas eu queria saber de você, Benevides, qual a sua origem sua família daí? Conta pra gente um pouquinho qual é a origem da sua família e sua ligação com Caetité. Na verdade eu sou caetitense, com muita honra. Esse pedacinho aqui de chão aqui é o lugar onde eu mais amo na vida. Eu nasci em Brejinho das Ametistas, distrito de Caetité, em 1957. Já estou com, portanto, 64. Agora já fiz 64. Mas nós viemos embora para Caetité por força da necessidade mesmo, da situação. A gente nasceu, não nascemos em berço de ouro, situação muito difícil. Tivemos que, os nossos pais, com a dificuldade que eles enfrentavam, eles tiveram que nos trazer aqui para Caetité. E aqui, então, nós chegamos aqui criança ainda, estudamos, lutamos muito. Comecei a vida engraxando sapato, carregando feira, vendendo jornal, e por aí foi. Até chegar onde eu cheguei, né? Graças a Deus. Eu inicialmente concluí o curso técnico em contabilidade, depois eu fiz o magistério, né? Aí logo em seguida, quando eu terminei o magistério, eu submeti ao vestibular aqui na UNEB, para o curso de letras, concluí o curso de letras, depois eu fiz vestibular para história, fiz quase 4 semestres em história, mas tive que interromper porque eu fui aprovado na seleção de pós-graduação de letras. Então meu professor saudoso, professor Bartolomeu, uma grande personalidade em Caetité, de saudosa memória, ele diz: olha, Luiz, eu aconselharia, apesar de você gostar muito de história, eu aconselharia você a se especializar primeiro, tá, no curso de letras, porque uma vez especializado, é bom para você. Aí eu fui, mas então, como a história está muito ligada à literatura, eu preferia continuar com as minhas pesquisas e interromper o curso de história. Portanto, eu não concluí o curso de história, fiz a metade do curso de história, mas eu gosto muito de história, apesar de ter concluído letras e fiz especialização em literatura brasileira. Bom, depois, como radialista, vou fazer 41 anos agora, no dia 15 de março. Também fui fundador da Rádio Educadora Santana de Caetité, participei da fundação em 1981. Como professor, fiquei 37 anos trabalhando como professor. Hoje já sou aposentado como professor, mas uma vez professor sempre. Você aposenta. É verdade. O professor é sempre um educador, dá sempre a sua continuação. Então é isso a minha história. E como é que foi sua relação com o seminário? Você foi seminarista um tempo? Como é que foi isso? Bom, na verdade, quando eu cheguei de Brejinho das Ametistas, ainda com 9, 10 anos de idade, por um relacionamento muito próximo que o meu pai tinha com o padre, com o Monsenhor Oswaldo, então ele acabou de me criar, o Monsenhor Oswaldo. Fora o meu pai biológico, o segundo pai que eu conheci foi ele. Então, com 10 anos eu já batia sino, eu era coroinha, entendeu? E aí, nesta caminhada, eu acho que então houve um despertar de uma vocação. Eu gostava muito da história de São Francisco de Assis. Cheguei a um certo tempo a fazer uma experiência no convento dos Capuchinhos de São Francisco de Assis, mas eu não continuei porque era praticamente como filho único. Minha mãe ficava sozinha, morava sozinha, então eu tive que enfrentar a vida, com minha mãe. Entendi. Mas continuo na igreja até hoje. Hoje eu sou um leigo, como ministro da igreja, continuo a minha vida. Perfeito. Como se deu sua iniciação no rádio?
Porque você vive de um tempo que é uma outra Caetité, né? A gente vê hoje... Exatamente, porque a minha ligação com rádio é porque a rádio, a nossa emissora, Rádio Educadora Santana de Caetité, hoje era AM, hoje é FM, porque ela foi fundada pela Igreja Católica. E eu nasci os dentes na Igreja Católica, então a minha ligação é essa. Ela foi criada em 1981, mas no ano de 1979, então já começou, desde o ano de 1979, a preparação, você sabe, aquela parte burocrática, documentação e tal, etc., desde 1979. E eu participei de tudo isso, eu era ainda adolescente naquela época, a gente tinha participado de grupos de jovens e etc. Então, a minha ligação foi essa, mesmo antes da fundação. Portanto, eu conheço a memória todinha, a história toda da Rádio Educadora, que depois de amanhã, no dia 15 de março, nós vamos completar 41 anos. Ela passou por várias transformações, começou em 1981 com 1 quilo de potência, quer dizer, aí em 1988 já era um outro bispo, Dom Alberto, fez um novo estudo, uma nova proposta para aumentar a potência, porque a diocese é muito grande e ela não conseguia ser sintonizada na diocese toda. Então, em 1988, ela foi para 5 quilos de potência, elevada para 5, e agora, no ano passado, 2020, aliás, começou em 2020, né? Sei. Começaram as preparações, porque por lei do governo, as AMs foram extintas e passaram todos para a FM. As emissoras tiveram que se adaptar com novos transmissores, torres, equipamentos todos modernos, para a transformação de todas as AMs em FM. Então, por isso que hoje nós não somos Rádio Educadora AM, Rádio Educadora FM Santana de Caetité. E você, desde a fundação, você trabalha desde a fundação sem parar da rádio. Você é uma história viva da Rádio Educadora. Mesmo antes da fundação ainda, porque desde os primeiros papéis, os primeiros documentos, as primeiras pesquisas, não é? Por isso que eu estou falando para você, a rádio começou em 1981, mas desde 1979 que nós desde começamos... planejamento, né? Desde o planejamento. Planejamento, Eu quero perguntar isso para você porque isso vai ter muito a ver quando a gente vai falar de reisado, porque quando você falar, porque houve a necessidade de aumentar a potência da rádio, que o bispo achou, porque não estava pegando toda a diocese. É importante quem está ouvindo a gente saber que a diocese de Caetité é importantíssima diocese na região, das mais antigas, a mais antiga. A mais, fora o arcebispado da Bahia, de Salvador. Exatamente. Em 1913, foram criadas 3 dioceses, em 1913. Foram criadas três dioceses. Só havia uma, que era o arcebispado da Bahia. Mas aí foi criada, no mesmo dia, Ilhéus, Caetité e Barra. No mesmo dia, foram criadas essas 3 dioceses, Ilhéus, Caetité e Barra, em 1913. Antes da gente dar seguimento com a nossa conversa e para ilustrar o nosso podcast, vamos ouvir um trechinho de Pavão Pavãozinho do Terno de Reis da Fazenda Boa Sorte, do Terno de Reis da saudosa Dona Vande, que nos deixou agora na pandemia. Do primeiro CD da série Reisados, do Terno de Reis da Fazenda Boa Sorte, vamos ouvir um trechinho de Pavão Pavãozinho.
cansei de ver você dando recado para as famílias na zona rural pela rádio. Sim. Então eu queria ver isso com você. Aí a gente passa para a nossa nova face da nossa conversa aqui. Como é que você conheceu, como é que começou sua vida com o Reisado? Como é que o Reisado entrou na sua vida? E quando e de que forma foi? Sim, eu sempre gostei do Reisado, desde pequeno, lá em Brejinho das Ametistas, porque era a única atração que a gente conhecia, a não ser festa de igreja, era festa de reis mesmo, porque carnaval, essas outras coisas, a gente não via, criança não participava. E aí, quando eu vim para Caetité, eu sempre gostei de Reisado. Quando tinha uma festa de reis, eu corria logo. Bom, com o advento da Rádio Educadora, em 1981, um dos primeiros programas da rádio, eu fui o apresentador. E até hoje é programa Voz do Povo, aos sábados, de 10 da manhã a meio-dia. Como esse programa Voz do Povo é voltado para a zona rural, é um programa cultural, mas eu trazia os violeiros, sanfoneiros, etc. Então, no período do Reisado, eu convidava os ternos de reis para participar do programa no mês de janeiro, né? Então, eles vinham, foi daí que surgiu, desde 1981, foi daí que surgiu. Chegou um certo tempo que a rádio não tinha condição, as pessoas disputavam na zona rural, cada um dirigente do seu terno de reis, ele escutava pela rádio, porque o terno de reis de tal lugar foi e nós não podemos ir. Aí, através de carta, comunicar, que não tinha telefone, não tinha, ou então vinha pessoalmente. Não, vocês podem vir. Chegou um tempo que a rádio não tinha condição, o estudar não cabia, não tinha condição da gente apresentar a todo mundo. Então eu pensei, olha, no próximo ano nós vamos fazer num local aberto, né? Aí começamos a fazer no cinema, embaixo, no auditório, hoje é o auditório da rádio. Sim. O auditório da rádio, com o tempo, 2, 3 anos, não comportou, que era muita gente. Aí eu passei para a Praça da Catedral. Nós vamos fazer na praça, porque a praça é um ambiente aberto, pessoas precisam beber uma água, precisam ficar à vontade. Aí passamos para a praça da Catedral, a rádio transmitindo tudo. E aí foi crescendo, pegou uma amplitude incrível que não tem como acabar. Mas cada ano que passa, isso já tem 35 anos, quer dizer, quanto nós transformamos isso aí em a princípio, encontro de ternos de reis. Hoje já é festival, já é... Sim, antes era só local, só da comunidade. Mas aí, quando a rádio houve a ampliação, né, a rádio começou então a pegar mais longe. Pessoas escutavam em Guanambi, em Quinovo, Candiba, Brumado. E aí vieram todo mundo para Caetité. Aí passou a ser Festival de Reis de Caetité e região. Chegamos a um momento da gente ter quase 50 ternos de reis, que infelizmente houve festival que teve terno de reis que veio e não deu para participar, porque já estava de noite. Era muita gente. Mas eles se sentiam muito alegres, a satisfação era imensa, porque eles se comunicavam. O objetivo do Encontro de Reis é também uma confraternização, um encontro, para encontrar um terno de reis lá de Brumado, de Aracatu, ou um terno de reis de Caetité, ou de Guanambi, ou de Riacho de Santana, de Igaporã. Então, aconteceu, graças à Rádio Educadora e essa criação do nosso festival, aconteceu essa possibilidade da gente unir, assim, os costumes. A gente vê, a gente pode estudar, pode perceber que um terno de reis de Caetité, às vezes a música é a mesma atuada, a atuada é a mesma, mas o estilo lá de Brumado, de Aracatu, cada região com as suas peculiaridades, né, com as suas particularidades. É incrível você poder estudar isso. Você pode cantar O Deus Salvo Oratório, onde Deus fez a morada, onde mora o carisbente e a hóstia consagrada. Caetité canta de um jeito, mas já em Aracatu é a mesma coisa, mas eles fazem diferente. Tem instrumentos diferentes, o jeito de dançar, enfim, cada um com a sua peculiaridade, com a
particularidade. Né? O importante é a gente observar isso. Sim, é uma observação, é um olhar do observador, do pesquisador, que é muito sensível, né? Exatamente. Eu brinco muito com as pessoas, porque minha família toda é de Caetité, meus primos, minhas tias, meus avós, e meus pais se casaram e foram morar em Guanambi. E eu cresci em Guanambi, indo todos os fins de semana, indo para Caetité, para casa dos meus avós. E por conta do ouvido musical, eu conseguia perceber a diferença do sotaque. Olha que coisa maluca. Eu conseguia perceber a diferença do sotaque, do jeito das pessoas falarem, de Guanambi para Caetité. Existe diferença do jeito que as pessoas falam, de lugares tão próximos, né? O sotaque lá do sertão, o sotaque lá daquela região de Conquista, que realmente é um sotaque muito parecido. Mas se você esmiuçar, você ouvir com atenção, o jeito do pessoal de Guanambi fala de um jeito, o pessoal de Caetité fala de outro jeito. Se você for para Brumado, para Caculé, fala de outro jeito. E essa observação é a observação da pessoa que tem realmente um espírito mesmo de curiosidade, de ficar prestando atenção, é o que faz a gente, o pesquisador, né, a pessoa que registra. Agora me tira uma dúvida, uma coisa que eu não sabia. Você então levava os ternos de Reis para dentro da rádio para ser apresentado? Sim, porque a rádio era uma rádio pequena, só tinha uma salinha lá e uma mesa com microfone, não tinha essa amplitude que tem hoje. Então aí colocava 6 pessoas, 6 reiseiros lá dentro e a gente fazia, e depois cantava 20, 30 minutos, saía, entrava outro terno de Reis, quando eu ia olhar tinha mais de 30 ternos de Reis lá fora. Nossa. E aí, a gente nós não tivemos mais condições, passamos a fazer do lado de fora da rádio, aí foi aumentando, e passamos a fazer na praça. Mas peraí, antes da praça, você falou que eles se apresentavam no cinema. No cinema. Não sabia de que depois o cinema também não comportou, porque ali próximo ao cinema não tinha sequer um barzinho para tomar um refrigerante, não tinha. E aí nós fomos fazer na Praça da Catedral porque pensamos o seguinte: olha, lá já tem a igreja, a igreja fica aberta enquanto uns estão cantando, outros vão para a igreja, já tem o presépio que a prefeitura monta aí na Praça da Catedral. Então, tudo isso aí foi pensado. Antes da gente entrar em como você realiza o terno de Reis, quais são as suas dificuldades com o terno de Reis, antes da gente passar para essa parte, eu queria perguntar a você, como foi para você? Eu percebi ao longo desses anos que a gente tem a nossa amizade, que você, a figura de Luiz Benevides no sertão, eu falo isso porque eu que deslocava daqui de Salvador com a equipe soteropolitana para os logradouros, e onde a gente chegava, que a gente ia pedir a permissão para gravar, para bater um papo, para ligar a câmera, para ligar o microfone, a gente sempre usava, era como se fosse um cartão de visitas o seu nome, né? Então, assim, como é que foi ao longo desses anos todos, desde 81 no ar, como é que foi sua relação com as famílias? Porque eu vejo que, assim, você sabe quem é Dona Maria, você sabe quem é seu João, que mora, não sei, como é que foi que você foi levando isso? A sua figura é muito respeitada pelas famílias do interior, da zona rural. Anderson, olha, muito bem, eu tive o privilégio de ser criado na igreja. Eu sempre trabalhei com gente, sempre tive contato com pessoas. Eu trabalhei sempre com gente, sempre me relacionando. Eu trabalhei 10 anos no Bradesco, né, em Caetité, sempre no Bradesco, mexendo com gente, né? Sim. E não saí da igreja, continuei na igreja. Depois, eu fui quando eu saí do Bradesco, eu entrei no comércio, né, uma pequena empresa, ainda como professor também, com gente, mexendo com gente, mas de todas essas ocupações que eu tive, as duas mais importantes foi a igreja, porque acima de tudo a igreja e a rádio. Agora, por quê? Porque a rádio a gente já tinha uma possibilidade de você conhecer e além fronteiras. E eu,
Além do mais, o município de Caetité é um município muito grande, já foi maior ainda porque foi desmembrado Lagoa Real. E eu sempre conheci palmo a palmo do município de Caetité, porque eu, desde criança, desde adolescente, eu viajava com o Monsenhor Oswaldo, ele ia celebrar a missa em todo o município. Então, como vigário da paróquia, ele ia e eu ia como sacristão. E aí sempre eu procurei aproveitar disso aí, né? E aí eu fui adquirindo com esse relacionamento com as pessoas, eu fui vendo, até mesmo dentro do município de Caetité, as diferenças culturais que existem dentro do município, né? Você vai em Maniaçu, é diferente de Brejinho, você vai em Pajeú, é diferente lá de Santa Luzia, né? Quer dizer, dentro do próprio município, cada um tem a sua cultura diferente, né? Você vai procurar uma farinha boa, uma tapioca boa, você vai lá para Maniaçu. Você vai ter uma cachaça boa, uma pinga boa, é Santa Luzia. Santa Luzia, isso. Cachaça. Vários lugares faz cachaça, mas cachaça boa é da Santa Luzia. Farinha boa, onde é? É Maniaçu. Enfim, e assim por diante. É desse jeito. Apesar do município ser dentro do próprio município, a gente vai encontrar um terno de reis de Pajeú, é dentro do município de Caetité, mas você vai para um terno de reis de Maniaçu, você nota diferença. Diferente. Então, Exato. o meu relacionamento foi esse. Eu tive um privilégio. Sim, uma pessoa super privilegiada, porque eu fui criado com o padre, fui coroinha, sacristão, viajava com ele pelo município todo. Então eu passei a conhecer palmo a palmo do município de Caetité. E todo mundo me conhece, graças a Deus. Falou Luiz Benevides, todo mundo sabe quem é. Todo mundo te conhece e te respeita. A gente chegava e falava assim, não, foi porque que a gente chegou aqui através de Luiz Benevides, mandou pra gente conversar com você. Ah, se foi Luiz Benevides, pode, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Se Benevides mandou, tá tudo certo. A gente vai fazer do jeito que você pediu. Graças a Deus. Vamos ouvir, antes da gente seguir, um trechinho de Minha Sabiá, do Terno de Reis de Seu Alziro, o segundo CD da série Reisados, um trechinho de Minha Sabiá, antes da gente seguir com o nosso bate-papo aqui. Na frente, 4 janelas. Minha sabiá, minha sabelê, toda madrugada eu sonho com você. Se você a duvidar, eu vou chorar pra você ver.
Benevides, numa região como a nossa, em que a gente tem uma carência tão grande, principalmente a falta, né, da valorização da cultura popular, da dificuldade que a gente tem de registrar essa nossa cultura, uma pessoa como você, que está ligado à diocese, porque quando a gente fala de Terno de Reis, a gente está falando, querendo ou não, está falando da tradição católica, ter uma figura como você é muito importante. Eu confesso que eu não conhecia há 20 anos atrás, quando começaram as nossas pesquisas e que a gente teve o prazer de te conhecer. Eu te confesso que a gente não tinha muita noção da importância da sua figura com relação à tradição. Porque se você analisar direitinho, esse festival ele é de extrema importância. O Festival de Reis de Caetité é de extrema importância para a manutenção da tradição. E é um festival que gira em torno da sua pessoa, gira em torno do seu esforço. E aí eu queria enveredar aí para essa nossa conversa para esse ponto aí agora. Quando você falou que foi da rádio para o cinema e o cinema já não comportava, como é fazer o Festival de Caetité? Assim, quais são, quando você fala, não tinha um bar para tomar uma água, não tinha, e a gente sabe que existe toda uma logística de alimentação, de transporte, para você levar esses reisados para lá, colher todos esses reisados na praça, e eu acompanhei isso de perto. Tem a questão da alimentação, da estadia, às vezes dá um conforto, né? São pessoas muito idosas. Como é fazer o reisado? O que é? Como você mesmo falou, a festa de Reis é uma festa cultural, é lógico, uma festa religiosa, bom, cultural com conotação religiosa, é claro. Por quê? Ela vem de séculos. Sim. Não é? Ela vem de séculos. Você sabe que desde o Brasil Império e por aí veio os anos 700, 800, 900, o século 17, 18, 19 até o século 20, por aí. O nosso sertão, principalmente, não tinha a única festa, a única atração que tinha eram as festas religiosas. Sim. Haviam pessoas que ficavam o ano inteiro esperando uma festa religiosa para vestir a primeira roupa, vestir o paletó. O paletó ficava lá com teia de aranha. E quando tivesse, era uma festa religiosa, a não ser que fosse um casamento, uma coisa assim. Claro. E havia muitas festas religiosas. Para começar, a tradição católica no Brasil é grande, principalmente a Bahia e Pernambuco. Como você sabe, os dois primeiros estados maiores em questões de cultura religiosa é a Bahia e Pernambuco. Por isso, porque aí eu estudei aprendendo que na Bahia, em Salvador, tinha 365 igrejas. Sim. Cada ano para um dia. Então, todo dia era festa. Isso é tradição, é da Bahia. E Caetité não ficou atrás, porque Caetité é uma das cidades mais antigas. Né? Então, as festas principais eram as religiosas. E a festa de Reis era aquela que durava mais, durava 6 dias. Do dia 1º até o dia 6. Aí era haja roupa para o pessoal vestir. Né? Então, era assim. Agora que você me perguntou aí mesmo, vamos para outra parte que você me perguntou. Eu queria saber como é que é a logística de você hoje, né, depois de mais de 30 anos. Olha, como é a logística de você preparar porque o Festival de Reis hoje não é aquele festival que acontecia no cinema, lá na rádio. Hoje é um evento de um porte enorme. Você tem muita responsabilidade, né? Como é? Porque é assim, quando nós começamos no cinema, os primeiros anos era normal, eles iam, mas aí eu comecei a observar. Começou a aparecer carrinho de pipoca lá, carrinho de picolé na porta para vender, o número de assistentes eram muitos. E depois eu comecei a observar que eles começaram a levar a farofa deles, né? Sim. E aí sentavam por ali no portão e eles mesmos dividiam a farofa, o café, eu não tinha, traziam de casa, não tinha condição. A gente não, mas como eles são espertos, eles são pessoas preparadas, né? Sim. Aí quando nós passamos na praça, foi interessante, nos primeiros anos, um dos fatores mais importantes dessa festa que eu achava era na hora da confraternização, na hora do almoço. Eles trocavam, um comia da farofa do outro, entendeu? Outro tomava do café do outro, fazia ali mesmo na praça. Que maravilha. Aí
Mas tinham aqueles que não traziam, mas mesmo assim eles não saíam sem comer não, porque eles ajudavam. Tinha uns que vinham um carro só para trazer a alimentação deles. É muito interessante, viu? E aí começou, eu vi que estava nessa cidade, tinha gente que estava... Aí eu pedi às famílias que gostavam de reisados para receberem um terno de reis em casa para dar alimentação. Aí eles iam cantar ali, mas você era uma alegria imensa. Quando eu chegava numa casa, dona senhora, aceita receber um terno de reis aí, a senhora dá Luiz, com todo prazer, e já preparava. Engraçado que do mês de julho em diante já começava a me procurar, não esquece meu terno de reis. E a cachaçinha, a feijoada, e eles ali, era assim. Aí, com o passar do tempo, eu pedi à prefeitura para colaborar nessa questão. Sim, antes disso, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é um grande parceiro, a gente pedia no comércio, né, alimentos, arroz, feijão, óleo, para a gente fazer o almoço para eles. Durante muitos anos nós fizemos um seminário, né, pagávamos umas senhoras para elas fazerem o almoço e a gente conseguia do supermercado frango, carne, para fazer no horário. Eles iam cantando, mesmo na praça, eles iam apresentando e depois iam lá para o seminário almoçar, lá no seminário ao lado da rádio. Começou assim. Depois aí foi ficando muito cansativo para o sindicato, para a gente também sair no comércio, angariando donativos, que não encontrávamos dificuldade para isso, porque todo lugar que a gente chegava, a gente conseguia. Mas aí a própria prefeitura, né, foi chegando, aí eu pedi se era possível a prefeitura, através do setor da merenda escolar, então eles faziam o almoço, né, até o último que nós tivemos, eles faziam o almoço, e aí, quando eles apresentavam, depois cada um recebia uma senhazinha para alimentação. Então, foi dessa forma aí que nós fizemos. Você sabe como é que é, né? Aí, como dizia o velho ditado, pelo tamanho da cobra, você conhece o buraco. Então, a gente, quando vai crescendo, vai aumentando também a situação. Hoje, quando a gente vê aquela praça tomada por ternos de reis, uma coisa belíssima, toda a comunidade rural confraternizando junto, cantando, dançando, eu fico imaginando como é que faz para alimentar esse povo todo, para dar acolhimento para esse povo todo. Então, hoje existe uma ajuda ao longo desse tempo todo, você foi angariando e construindo, foi uma construção, né? Aos poucos. A gente, ainda até o último que nós fizemos, né? 3-4 dias antes eu vou no comércio conseguir água mineral, refrigerantes, né? Porque aí eles vão almoçar, mas lá eles não dão refrigerante. E para a água também é mais difícil, o calor é muito do mês de janeiro, como vocês sabem, então eles já saem de lá. Eles acabou de cantar, eles já recebem sua água mineral, 2 ou 3 recipientes de água mineral e o refrigerante, e eles vão embora com o seu refrigerante. Agora, a maioria do público, as pessoas que estão presentes, que oferece também, sabe? Aí eu falo, cada microfone, olha, Terno de Reis de Lagoa Grande, quem vai oferecer um refrigerante? Aparece, não sei quanto tempo, e vão lá, compram o refrigerante. Não, é essa forma, todo mundo participa, todo mundo sai satisfeito. Muito interessante você falar que lá no começo, quando eles levavam a farofa, a feijoada deles, e um terno trocavam a comida um com o outro, é muito interessante, porque é exatamente a essência da filosofia do reisado, né? Quando você... A confraternização, não? Exatamente. Então, é um ensinamento, eu, pelo menos dessa minha vivência de pesquisa na zona rural, é um aprendizado para mim. Para mim é sempre um aprendizado, essa coisa da confraternização, do dividir, do agradecer, principalmente do agradecer, né? Do agradecer. É um aprendizado mesmo. Para quem gosta, quem faz com prazer, assim, que faz mesmo de dentro, você aprende muita coisa. Cada ano que passa, a gente se sente mais realizado. Conviver com essas famílias realmente é uma coisa muito, muito gratificante para mim. Eu imagino que para você
Não é à toa que mais de 30 anos você aí nessa labuta. E depois também, há cerca de uns 10 anos para cá, nós introduzimos nesta festa também os violeiros. Sim. Então, hoje já não é mais só o Festival de Reisado e Violeiro. Nós fazemos no sábado, na noite do sábado, o encontro de violeiros. Sim. É muito bonito. A coisa mais linda. E uma coisa que quem vai escutar a gente às vezes não sabe, que está escutando por curiosidade, vamos falar assim, Benevides, ele manda o recado para a pessoa da zona rural que não tem telefone, não tem, né? Muitas vezes não tem energia também. E eu já agora até que tem, mas antes não tinha. Hoje está mais tranquilo, tem um celular, mas antigamente não tinha. Eu presenciei muitas vezes Benevides mandando um recado para a família, para determinada família que nós iríamos passar para nos receber naquele dia, naquele horário, que preparasse o almoço, e ele mandava o recado pela rádio. Chegava e eu ia falar, mas Benevides, e você tem certeza que o pessoal vai estar esperando a gente? Não vai estar esperando, o pessoal está escutando o programa, eles escutam o programa e eu mando o recado por aqui. E nós chegávamos lá com a equipe de Salvador para a gente fazer as filmagens e fazer o registro, o almoço estava pronto, o pessoal já sabia que eu escutei Benevides falar na rádio, o recado foi para mim, é uma coisa maravilhosa, uma coisa belíssima. Já chegou a um certo ponto de sair a equipe, que eu não sei se foi a sua, mas acho que não foi não, que vem sempre gente pesquisar aqui. Sim. Né? E aí eles vão direto lá para a zona rural, aí chega lá a pessoa fala assim, não, aqui nós não conhecemos vocês, quem mandou aqui? Não, a gente veio não. Aí veio para cá me procurar, ô Luiz, tal, nós fomos lá, não quis receber a gente, você conhece? Eu falei, conheço. Pode ir lá, fala que eu mandei. Só faltava o cartão de visita, faltava só a assinatura de Luiz Benevides, exatamente. Dona Vânia mesmo, né, de saudosa memória, era uma das grandes tristezas que nós tivemos nesta pandemia foi o passamento da nossa querida Vânia, né, uma mulher guerreira. Que ela mesma era assim, era rigorosa. A pessoa chegasse lá, não, se não foi Luiz Benevides que mandou aqui, você não entra não. Exato. Antes da gente falar de Vande e de outros queridos que a gente acabou perdendo, e nossa tradição perdeu pessoas importantíssimas, eu queria saber de você, hoje, Benevides, assim, a gente sabe que a gente vai falar da pandemia daqui a pouco, mas assim, hoje, quais são as dificuldades que você, enquanto idealizador, você tem hoje de transporte? Quais são as dificuldades que você sente para realizar o festival? Olha, as dificuldades são muitas, mas a gente vai pela boa vontade. Sim. Porque o município de Caetité é grande. As pessoas que participam desta festa são pessoas simples e que financeiramente, na sua maioria, não tem condições. Porque às vezes você chega na casa de um deles lá, só tem um banquinho lá na sala, entendeu? São gente assim de extrema necessidade que você não pode exigir. E são aqueles que mais contribuem, são eles, não é? Aí você vai ver que você chega, entra na sala, o chão batido, um banquinho lá, mas a bandeira de Santo Reis está lá na parede, lá. Aí você já fica emocionado, só você olhar. Então, se a gente vai convidar, tem muitos que vêm até a cavalo, de bicicleta e tudo. Aí, nas últimas gestões, os prefeitos têm ajudado, na sua maioria das vezes têm colaborado. Às vezes mandam um carro e tal. Também tem a própria comunidade, eles mesmos, a própria comunidade. Tipo assim, no Riacho da Vaca, eles reúnem, conseguem ônibus, em Maniaçu, em vários lugares, eles mesmos. Porque hoje em dia, você sabe, quase todos os lugares têm ônibus, né? Sim. Como transporte. Às vezes são esses ônibus escolares, esses ônibus que transportam passageiros nos dias de feira, enfim. Eles alugam, eles mesmos juntam e trazem. Então, hoje nós não temos mais a dificuldade de transporte como nós já tivemos. Mas é claro que a preocupação nós temos, né? Porque
além da boa vontade que eles têm, de sair de casa, porque você sabe, quem trabalha na zona rural, quem mora na zona rural, não existe feriado, nem domingo, nem sábado, porque o boi não espera para beber água, o porco lá no chiqueiro não espera para dar comida, a galinha não espera. Eles têm que estar lá todo dia, seja sábado, domingo, feriado, enfim. Para sair um dia para vir para cá é muita dificuldade. Então aí, eu não poupo esforço em correr atrás dos políticos, vereadores, prefeitos, comércio, para poder fazer com que eles venham, sintam à vontade, se alimentem, né, e retornem para casa. Então, dificuldades são muitas, mas a boa vontade é maior. Eu sei. E hoje, obviamente, também com a facilidade da tecnologia, da comunicação, dos transportes, também já é um alento, né? Eu imagino o que não foi difícil você juntar esses ternos todos há 20, 30 anos atrás, como não era complicado você fazer isso, né? E depois, tem um outro fator, que há cerca de 20 anos não tinha os transportes que tem hoje, não tinha a facilidade que tem, mesmo até nas comunicações, nos meios de comunicação. Mas aí também houve uma mudança, que foram, a partir de Caetité, nós fomos os primeiros a criar o Festival de Reis. Mas daí eles começaram a criar lá, tipo assim, Igaporã criou-se o Festival de Reis, Morrinhos. Criou-se a Lagoa Real. E aí eles começaram assim, voltar para seu local de origem e cantar lá. Por isso que o nosso aqui é no segundo domingo, exatamente. As pessoas falam, Luiz, por que a festa de Reis aqui é no segundo domingo e não no dia 6? Nós aqui não é festa de Reis, é encontro de terno de Reis. Você sabe que a festa de Reis é no dia 6. Então, nós não fazemos a festa de Reis, fazemos um encontro, um festival. Mesmo porque, se você for marcar para o primeiro domingo, que está dentro do ciclo do Reisado, eles estão cansados. Não tem condição. Então, por isso, pensando nisso, no segundo domingo eles já estão descansados para poder participar. A própria ladainha das localidades nem sempre é no dia 6 também, porque no dia 6 eles estão chegando nas localidades. Eles remarcam a ladainha para outra data, né? Exato. Exatamente. Muito se fala, Benevides, eu queria saber a sua opinião, antes da gente entrar na Covid, eu queria saber a sua opinião sobre a desmotivação das novas gerações. Eu ouço muito mestre de reisado, muito idoso de reisado, um chefe de reisado falando que as novas gerações não se importam, que os meninos novos não querem. Ao mesmo tempo, eu chego na Praça de Caetité, eu vejo muito jovem tocando tambor, vejo muito jovem tocando flauta, tocando as gaitas, e às vezes eu fico achando que é porque o pessoal mais velho é resmungão mesmo, e acho que o jovem não quer nada, mas eu chego no segundo domingo lá em Caetité, eu vejo muito jovem tocando. Eu queria saber a sua opinião com relação a essa coisa das novas gerações estarem desmotivadas para seguir com a tradição. Qual é a sua opinião? De certa forma, é um dos objetivos desse trabalho que a gente faz, é motivar as crianças, os adolescentes, não é? A conservar essa tradição. De forma que agora, de certo tempo para cá, eu venho dando premiações para os ternos de reis jovens e infantil. Tem surgido muito, terno de reis infantil, terno de reis jovem. Agora, tanto que eu aqui tenho notado assim um bom resultado. Sim. A quantidade de ternos novos que a gente tem. Agora, por outro lado, você sabe que, por outro lado, a tecnologia, a modernidade, em certos casos, né, em certas dimensões, vão atraindo o jovem para uma certa diversão diferente. Hoje é a sofrência. Se você coloca música aí de sofrência, é tanta coisa que lá vai, é aquela música de marquinha de roxo e não sei o que lá mais.
de sequência, entendeu? A esses cantores que você não sabe o que é letra de música, você só vê batuque. Isso atrai a juventude, que é um horror. Essas músicas, essas festas de cavalgada, você vai numa festa de cavalgada por aí, você não vê nada, você só vê só batuque, e é aquilo que eles chamam de paredão, né? Sim. Chama de paredão, enfim. Então, por outro lado, tem isso, mas, enfim, é jovem, é juventude, é um estágio da vida que você está passando e que tem que aproveitar. Mas aqui em Caetité, eu sinto satisfeito, porque eu vejo que aqui quem gosta, gosta. Porque os pais, pelo trabalho que nós fazemos, os pais, os avós, eles sempre estão orientando os filhos. Esse ano mesmo, nós não tivemos encontro de reis, mas nós tivemos alguns ternos de reis que vieram para Caetité. Sei. Criança de 6, 7 anos tocando bumba, batendo bumba já. Que maravilha. Eu creio que, se Deus quiser, no ano que vem, em janeiro, nós vamos fazer com fé em Deus e em Santo Reis, com a ajuda de Santo Reis. Tomara. Nós vamos fazer um dos maiores festivais de reis que Caetité já teve, porque são 2 anos sem ter festa, as pessoas estão assim, rapaz, com a vontade de esticar o couro do bumba, que você não queira nem saber, né? Agora a gente vai ouvir lá de Morrinhos um trechinho de Ai Moreninha, do Terno de Reis, da Fazenda Curral de Varas, em Morrinhos, distrito de Guanambi. Aí vamos falar agora, entrar na Covid, né? São 2 anos sem a gente ver os ternos, sem os ternos se reunirem. E antes da gente entrar nessa questão, não tem como falar disso sem falar da perda de Vande, que realmente foi uma coisa muito triste, que ninguém esperava. Apesar de ser idosa, muito forte, extremamente ativa no reizado. E, acima de tudo, por ser ela, né, uma tradição masculina, a gente sabe que é uma tradição masculina, pouquíssimas mulheres saem no reizado, e Vande,
além de ser reiseira, ela tinha uma função que era uma personagem, uma pessoa que era uma mulher que quebrava essa tradição de estar numa folia que é estritamente masculina, que não tem a presença da mulher, e ela quebrava isso com um terno quase todo feito de mulheres, e ganhava muitos prêmios, e foi uma perda muito grande, principalmente pela figura dela, né? Pelo que ela representava da força da mulher, quebrando e marcando presença ali, e sem contar que era uma amiga, né, Benevides? Vânia era uma amiga sua. Eu acho, como é que foi para você receber essa notícia e ter Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Para nós foi não somente, você citou aí a questão de Vânia, porque Vânia era tipo um ícone das principais do nosso reisado, não somente pelo fato dela ser mulher, porque o grupo dela, 90% mulheres, e o grupo de uma família só. Os filhos, irmãos, tudo de uma família só. E ela perdeu 3, e na família dela foram 3 pessoas. Foi ela, o marido e um filho, tudo de Covid. Então, praticamente desestruturou o terno de reis lá da Boa Sorte, de Maniaçu, de Pajeú, que nós não sabemos ainda como é que vai ficar. Mas não somente com ano, nós perdemos no nosso município, eu acho que mais de 10 reiseiros. Lá da Passagem de Areia, Seu João Grande, aqui no Serrote, Gelson. Olha, foi muitos reiseiros que nós perdemos. Alguns, quer dizer, desses aí não foram todos de Covid, não. Sei. Seu João Grande mesmo, a idade dele mesmo e outro. Mas nós perdemos aí mais ou menos entre 8 a 10 reiseiros aqui da nossa região, tudo de Covid. Tanto que eu acho que na próxima festa de reis que nós vamos realizar com fé em Deus, nós vamos ter que fazer um histórico muito relativo a esse pessoal, né? Forma de agradecimento, de contar a história deles, como você também, que é uma pessoa que faz esse trabalho, né? Seria uma boa iniciativa para você fazer um estudo sobre tudo que é na nossa região, esses reiseiros que tiveram suas vidas ceifadas pela Covid. Porque esse é um dos objetivos nossos também. É tornar essas pessoas imortais, inesquecíveis. Enquanto eu for vivo, que eu estiver trabalhando com reisado, meu principal objetivo é valorizar esse pessoal. Eles precisam desta valorização desse trabalho, porque é muito fácil vir alguém aqui da UESB, da PUC e de tantos outros lugares fazer pesquisa e me procuram para fazer pesquisa de literatura popular, mas você não sabe. É muito fácil você já chegar tudo prontinho. Eu tenho aqui DVDs, tenho tudo, história, tudo do reisado, mas você não vai lá onde ele mora para você saber como é a vida dele, né? Como é o sacrifício que ele faz, hein? Às vezes analfabeto, não sabe escrever um O com o fundo de uma garrafa, mas ele sabe cantar um reisado de 40, 30 estrofes sem errar nenhuma palavra. Né? Então isso é um dom, isso é uma vocação. Então que a Covid, ela deixou uma marca, assim, uma cicatriz muito forte na nossa região aqui. No nosso outro podcast, a gente está com um projeto agora de discutir a presença na ausência, né? No outro podcast, a gente conversou com o Christoph Dvorak, que foi sacerdote em Bom Jesus da Lapa, discutindo o impacto da Covid na Romaria do Bom Jesus. Né? A gente conversou, importantíssimo, uma conversa muito enriquecedora com o Christoph, e ele explicando que esses 2 anos de Covid, que não houve a peregrinação a Bom Jesus da Lapa, como você falou, você usou uma palavra perfeita, desestruturou, exatamente, né, são tradições onde a presença física é essencial. Quando a gente fala do reisado, a gente está falando de canto, de dança,
de confraternização, de alimentação, de comer junto, de dar risada junto, de rezar junto e principalmente agradecer. E isso faz parte de uma confraternização. Tem que ser coletivo, né? Quando você diz que por conta de força maior as pessoas não vão poder estar juntas fisicamente, você desconecta toda uma tradição que tem a ver com o sagrado, né? Tem que ver com a questão religiosa, com a fé. Então, assim, eu imagino que para você, enquanto pesquisador e enquanto produtor cultural que acompanha, esses 2 anos, Benevides, sem o Festival de Reis, que como eu imagino que seja o seu grande feito enquanto comunicador, né? Como foi para você ficar 2 anos sem reisados, sem festa, sem encontrar? Para mim, eu vou te contar, viu? Foi terrível. Eu não sei, eu acho que eu envelheci não sei quanto tempo, ou eu morri e fiquei assim. Eu fiquei sem pé e sem cabeça, você entendeu? Aí, vendo aquela ansiedade das pessoas que procuram a gente, mas mesmo assim eu tenho material que através da nossa rádio, quer dizer, eu tenho esse privilégio ainda, porque além de radialista, eu me disponho da tecnologia da rádio. Então eu faço, eles mandam o áudio dele lá, mesmo em casa, eles cantam, mandam o áudio, participam via WhatsApp, pelas mídias sociais, né? E a gente faz, né? Mas não é diferente de uma coisa presencial, não é diferente. Mas mesmo assim, inclusive, quer dizer, aí junta o útil ao agradável. Eu nunca tinha feito esse Festival de Reis através da rádio. Eu fiz agora nos 2 últimos anos. Sim. Foi uma coisa tão boa, porque também a nossa rádio, ela teve a potência aumentada de AM para FM, também ela pegava só aqui entre Caetité, uma parte de Guanambi, Gaporã, e hoje ela pega lá pela Chapada Diamantina, lá pela divisa de Bahia, com Minas, Praia de Espinosa, lá pelos Montes Altos, a divisa de Goiás. Então, tem internos de Reis lá em Janaúba, em Mato Verde, lá para Mangas, na divisa lá perto de Luiz Eduardo, da região toda que sintoniza a nossa rádio, mesmo via aplicativo, e participa. Quer dizer, se a gente tivesse um tempo acho que um dia todo, eles mandam, cada um tipo dele. Eu tenho um documentário que você precisa ver. Coisa mais linda. E manda áudio também, né? Então, foi bom para mim, porque também, como estou dizendo para você, a gente junta o útil ao agradável. Junta a fome e a vontade de comer, que a miséria passa. Então, aí eu consegui já ajuntar grande parte para melhorou o meu acervo mais ainda. Porque da próxima vez, se Deus quiser, lá para janeiro de 2023, vai ter muito terno de reis, até de outros estados que poderão vir para Caetité. A nossa festa a tendência é aumentar muito mais ainda. Uma das coisas... Quando, às vezes, nos fecham uma porta, Deus abre 2, 3 janelas. Exato. Uma das coisas que mantiveram a Romaria, que estava se conversando no outro podcast, uma das coisas que mantiveram a Romaria ativa foi exatamente a tecnologia, a forma de você poder manter as celebrações pela televisão, e muitas famílias mantiveram pela televisão. Você vê que o que pôde conservar ainda a fé, porque você já pensou, se você ficar parado sem poder ir participar de uma celebração, graças à tecnologia. Hoje, por exemplo, não é somente através da rádio, mas também tem as mídias de imagem, tem o WhatsApp da paróquia, tem tudo, todo mundo escuta aí. Isso foi uma riqueza imensa para nós. Foi muito bom. E de manter uma coesão, né, Benevides? Sim. Manter uma coesão, porque a gente fala assim, uma tradição que é oral, como você falou, né? O pessoal é quase todo semi-analfabeto.
mal escreve o nome, desenha o nome. É uma tradição oral, e a gente já sabe, como pesquisador, que a tradição oral ela é frágil, ela é muito frágil Sim. diante da tecnologia. É claro que ela se perde no tempo, né? Perde no tempo. Então, assim, com 2 anos sem você exercitar a tradição, você imagina que deve ter aí um prejuízo cultural muito grande. Então, vai ser muito interessante o Festival de Reis de 2023, eu faço questão de eu vou estar lá presente, para a gente ver viva a tradição e o que foi que realmente ocorreu, né? Se realmente os jovens vão estar participando, se os mais idosos que ainda estão vivos e ainda estão fortes estão ainda mantendo, porque eu imagino que foi nessa zona rural toda e grande, que nossa região é muito grande, 2 anos sem ternos de reis saindo, realmente foi um prejuízo muito grande para a nossa tradição e eu acho que, eu estou curioso para saber como é que vai ser. E a sua figura nesse momento aí à frente aí da rádio, à frente da diocese, é de extrema importância, meu amigo, de extrema importância. Vamos ver como é que vai ser o 2023. Você está preparando, como é que está a sua cabeça para 2023? Conta aí pra gente. Geralmente isso a gente faz da mesma forma que a gente vem fazendo. Eu não tenho muita organização nesse tempo não, porque eu começo já do mês de setembro em diante é que eu vou pensar como é que a gente vai fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nós vamos ter que trazer na memória desse pessoal que não se faz mais presente fisicamente, né? Nós vamos ter que fazer uma homenagem a ele. Sim. E vamos também fazer também uma forma de melhorar a presença dessa cultura mais atraente. Crianças, adolescentes e jovens. E também a presença da mulher no reisado. Sim. A gente sabe que isso aí é de suma importância, né? A presença da mulher no reisado. Então, nós estamos pensando aí da forma que nós vamos trabalhar, né? Lembrando disso aqui também é importante, porque a gente perdeu também, foi pouco antes da pandemia, não teve a ver com a pandemia, mas foi uma perda forte, muito pesada para a gente, a perda de Dona Leonídia também, né? Exatamente, como eu estou dizendo para você. Leonídia era para nós também um grande ícone, ela foi uma das mais antigas, entendeu? Ela era a força da mulher negra, isso. Entendeu? Era nossa. E outra, Dona Leonídia também foi uma das que perderam, acho que 3 ou 4 na família dela. Só filho foram 2. Mas aqui, apesar da gente estar falando aqui uma coisa mais de tudo bem que o pessoal não conhece, mas aqui só me tira a dúvida, a Antônio tá bem? Tá bem. Antônio tá bem. A Dona Leonídia perdeu, o pessoal do Riacho da Vaca, entendeu? Perdeu. Porque quase todos os terros de reis nós tivemos uma perda pela Covid. Né? Foi terrível mesmo. Imagina. Agora, é o que nós vamos. Você perguntando aí o que eu tenho pensado para ver. A gente tá aí vendo como é que nós vamos fazer. Né? A gente trazer na memória o valor dessas pessoas que eles deixaram para nós, para nossa cultura popular, para a gente fazer essas gerações, fazer com que essas gerações elas passam a conservar mais, passam a valorizar mais esta nossa cultura. O Festival de Reis de Caetité e região já é uma data já do calendário regional, é um festival enorme. Eu parabenizo você, Benemício, todo mundo do Antix parabeniza você, porque é uma história belíssima que você tem de mais de 3 décadas e sem parar, nunca parou, né, Benemício? Paramos agora com a pandemia, paramos. Exatamente, nunca parou. Então já é uma festa que faz parte do calendário do Alto Sertão. A gente fica muito grato por vendo a nossa tradição sendo sendo valorizada e mantida de alguma forma, porque a gente sabe da dificuldade da zona rural, que todas essas famílias, a gente está falando de uma
de uma tradição familiar, e a gente sabe de toda a dificuldade que as tradições as tradições orais têm para manter viva ao longo do tempo, e você, cara, é um pilar nessa história. Você e sua história merece ser registrado, e você é um cara que merece, inclusive, ser estudado por muito tempo. Você é muito tempo estudando isso aí. A sua relação com as famílias e com a zona rural é de uma coisa belíssima, e acho que a gente ainda tem muito para falar de Reisado. Eu acho que você é um cara que ainda tem muito para contribuir, e todos os pesquisadores são muito gratos a você, o pessoal que é daí, o pessoal que é de fora, e a gente do Antiques quer parabenizar você, agradecer a você por esse papo. Foi um papo muito enriquecedor, eu não sabia de muita coisa que você falou aqui, e eu acho que a gente já tem muito o que conversar, viu, Benevides? Muito o que registrar. Eu acho que tem uma história aí, eu acho que o seu arquivo, o seu acervo deve ser um acervo muito rico aí de seus DVDs, suas fotos, e deve ter muita coisa para muita gente que vem aí, que quer estudar a tradição. E agradeço muito a você pelo seu tempo de a gente ter batido esse papo hoje, e quero convidar você para a gente ter outras e outras conversas, que eu acho que a gente pode conversar particularmente sobre determinado logradouro, sobre determinada família, sobre determinado reisado. Aí, quanto bate-papo não seria para a gente poder falar de Vande, poder falar do velho Zé Sabino, poder falar do velho Elziro. Acho que a gente tem muito que conversar ainda. Dona Leonídia, acho que você é um acervo vivo, e que a gente tem muito que conversar ainda. Se Deus quiser, a gente ainda, se Santo Reis permitir, a gente conversar ainda sobre muito, para a gente deixar para as próximas gerações toda essa história, todo esse trabalho seu aí. O fato é que o que eu faço pensando em deixar uma contribuição de nossa parte, para gerações futuras. A minha preocupação é essa, não para angariar fundos para nada, porque se eu não fiquei rico até agora, quanto mais daqui para frente, eu gosto de fazer, deixar alguma coisa para gerações futuras, não é? Agradeço muito essa oportunidade que você sempre está dando, através de documentários que vocês sempre fazem aí, sempre valorizam. O trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso, nos enriquece de uma forma tamanha e vantajosa que você não queira nem saber, porque só levar o nosso nome aqui, a nossa cultura, para tantos lugares distantes que vocês levam, isso aí já é importante para nós. Então, aqui à inteira disposição, se precisar, estamos às ordens, certo? A gente tem uma riqueza enorme nesse sertão. Esses velhos aí, o Zé Sabino, Alziro, Vande, Leonídia, nossa, Zé Grande, o pessoal lá de Pindaí, é uma riqueza muito grande que a gente ainda tem muito que falar deles, muito que mostrar eles para o mundo. A gente tem no nosso Alto Sertão uma riqueza belíssima, intocada ainda, que as pessoas não conhecem ainda, não é? Tradições ainda que são heranças medievais ainda de Portugal, de um Portugal antigo ainda, e que ainda está intocada. E é nossa responsabilidade manter, preservar e mostrar isso para as pessoas, né? E como você está falando agora, e que eu te parabenizo muito, que excitar as novas, promover que os novos, a criançada, os adolescentes se interessem pelo reisado, né? Se interessem porque é exatamente a identidade cultural deles, que pertence a eles. Também tem um fator aí que eu me esqueci de colocar, mas é em tempo ainda, porque antes a gente fazia o Festival de Reis, desde a rádio, depois passou para o cinema, depois veio para a praça, enfim, mas aí no início, lá pelo início da década de 1990, não me lembro se em 92 ou 93, por aí, no começo. E Dom Alberto, que era mineiro, que era o bispo daqui na época, ele gostava muito, porque lá tem a tradição mineira, muito reisado, ele gostava demais. Ele falou assim: Luiz, por que você traz essa festa sua, cresceu tanto aqui, você trouxe para a praça, e não faz nenhuma celebração religiosa? Aí ele me deu essa ideia: faça, que nós estamos prontos. Por aí você vê, que nem é cultural, mas com conotação religiosa. Você fala, é festa de rei, de Santo Rei, dá a entender que é uma festa católica, uma festa religiosa.
Mas tem lugar que eles fazem a festa do rei e não rezam nem uma Ave Maria. O negócio dele é fazer a festa mesmo lá, depois que tem a ladainha. Agora, aí nós começamos, por iniciativa de Dom Alberto, né, não celebração de missa, mas a bênção. Depois que introduziu a bênção dos reiseiros, menina, aí foi que aumentou mais ainda. Porque qual terno de reis que não quer ser abençoado? Nós vamos lá para a gente receber as bênçãos. E aí é por isso que aumentou também. Um dos motivos da expansão da nossa festa foi esse, né? Essa introdução da bênção dos reisados. Eu acho, pesquisando, né, agora, já que a gente entrou nessa seara aí, vamos continuar essa conversa aqui, porque assim, é uma coisa que me interessa muito e eu quero saber a sua opinião também, enquanto produtor cultural aí, comunicador. Na Espanha, Dia de Reis ainda, o Dia de Reis ainda está no calendário católico. Aqui no Brasil, na década de 40, retiraram o 6 de janeiro do calendário católico. A minha visão de ver isso é que a tradição teve uma perda muito grande. Sim. Porque, assim, de certa forma, a diocese, a igreja, amparava, acolhia, uma vez que está dentro do calendário católico, né? Uma vez que já não está dentro do calendário católico, eu vejo, assim, que a igreja, por mais que exista pessoas como você, que tem essa preocupação de amparar, de acolher, uma vez que não está no calendário católico, fica meio órfã. E, por outro lado, a gente vê as seitas pentecostais entrando com muita força no sertão, entrando com muita força na zona rural. E eu percebo, né, viajando pelas localidades, eu percebo que o reisado já sofre bastante, você também com certeza já sabe que o reisado sofre bastante com isso, né, com as conversões dos reiseiros ao protestantismo, né, a coisa. E a gente vê, hoje eu vejo isso muito, assim, e você me falando agora que o fato de ter a bênção atrai ainda, faz com que os reisados venham mais ainda em número para a praça, é mais um dado de que realmente a retirada do 6 de janeiro do calendário católico fez um baque muito grande ao longo dessas últimas décadas. E como é que você vê essa expansão, Benevides, do pentecostalismo, das seitas pentecostais na zona rural e o impacto disso na tradição? Aqui mesmo nós passamos por nós sofremos esse impacto aí. Porque teve terra de reis que acabou o terra de reis, porque eles se converteram ao protestantismo, ou seitas religiosas, né? Embora alguns ainda resistiram. Por exemplo, terra de reis de Zé Sabino, lá do Riacho da Vaca. O capitão, outros os que eram de linha de frente, eles se converteram todos aos evangélicos. Pelé. Aí ficaram os netos e tudo. E alguns deles, mesmo evangélico, acompanham o reisado, porque você vê o que é o gosto. Né? Não canta o reis, mas fica ali assistindo. É interessante isso. E tem muitos deles que, apesar de converter para o protestantismo lá, para a seita religiosa deles, até a bandeira Santo Reis é guardada lá na casa dele. Você vê como é que é a tradição, é uma coisa mesmo assim, é uma força de Deus mesmo, viu? Que eu acho interessante. Agora, como você está dizendo aí, com certeza nós fomos afetados com isso aí, meu pai. E estamos sendo. Estamos sendo, exatamente. Não sei, só o futuro vai dizer, né? Vamos ver. Benevides, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Um bom descanso para você, uma boa noite. Foi maravilhoso, foi esclarecedor aqui a nossa conversa. A gente só tem a agradecer e que venha novas conversas com você, que é um museu, um acervo vivo do reisado do Alto Sertão. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela sua história, por tudo que você construiu até hoje. Você é um cara maravilhoso realmente aí, a sua história é belíssima, brilhante. Parabéns e muito obrigado. Ok, meu amigo Anderson, um abraço para você. Estou aqui à inteira disposição, valeu? Uma boa noite, uma boa semana. Que Deus nos abençoe e Santo Reis nos protejam também. Bom? Amém, meu amigo. Até a próxima. Nós do Antiques gostaríamos de aproveitar esse podcast que trata do impacto da pandemia no reisado
para lembrar de uma pessoa que nos deixou por conta da Covid-19 no ano passado e fazer uma homenagem, deixar registrado a nossa dor e a nossa saudade à Dona Vande. Nós perdemos uma das figuras mais ilustres, uma das chefes de reis mais importantes e mais significativas da nossa região e da nossa tradição. E a gente não podia deixar de falar dessa partida dela. Quem a conheceu sabe o quanto Vande amava o Reis, adorava se apresentar com terno, era amiga de todo mundo, um símbolo na luta pelo espaço da mulher no reisado. A gente sabe que aqui na nossa região é uma tradição masculina e Vande quebra essa lógica e sai com o Reis praticamente todo de mulheres, afirmando a presença feminina, ganhando prêmios, circulando a região toda com o terno de Reis dela. Um coração enorme, um sorriso largo, sempre de bom humor, sempre dando risada, e vai fazer muita falta para nós. E é certo que a gente vai falar ainda bastante de Vande, bastante das nossas experiências com ela. Eu particularmente perdi uma grande amiga e temos muito ainda o que falar de Vande. Então fica a saudade, fica a lembrança e fica a música do Terno de Reis da Fazenda Boa Sorte. Essa música que é de extrema importância, que é um patrimônio da nossa região. Vamos ouvir para a gente encerrar o nosso podcast um trechinho da chegada do Reis de São José, com o Terno de Reis da Fazenda Boa Sorte. Um abraço a todas e todos.
Você ouviu a Rádio Antiques, o podcast do Núcleo de Estudos do Sertão Primeiro. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Acompanhe nosso canal para saber mais sobre cultura e tradição do Alto Sertão da Bahia. A gente se vê nos próximos episódios. Até lá!